Paz do Senhor para todos os irmãos. Paz del Señor, mis hermanos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Es una alegría muy grande poder estar aquí. Eu já tive algumas oportunidades na vida Yo ya he tenido algunas oportunidades en la vida e eu reconheço que não mereço. y yo reconozco que no merezco. E esse momento aqui, junto com os irmãos, Y este momento aquí junto a los hermanos, alguns irmãos podem até pensar assim, ó, algunos hermanos pueden incluso llegar a pensar, é falácia dele. es una falacia de parte de él. Mas eu confesso do fundo do meu coração, Pero yo les confieso desde lo profundo de mi corazón. eu pensei algumas coisas. Yo pensé algunas cosas. Claro que isso é até um pouco hilário. Eu pensei assim, se eu pudesse pagar alguém para ir no meu lugar, eu pagava. Claro, esto es algo risueño. Si yo pudiese pagarle a alguien para que fuese mi lugar, yo le pagaba. E ontem à noite, já vou ler a palavra, Y ayer a la noche, ya voy a leer la palabra, para me consolar um pouco, né? para consolarme un poco, Entrei em contato com o pastor Adriano. entré en contacto con Pastor Adriano. Aí eu disse assim, irmão Adriano, Y ahí le dije, hermano Adriano, eu tô apavorado. yo estoy apavorado. E ele disse assim, ó, eu também tô apavorado. Y él me dijo así, yo también estoy apavorado. Mas eu duvido que tu tá como eu tô aqui. Pero yo dudo que usted esté como yo estoy. Eu tô de joelho aqui com um caderno na frente. Yo estoy arrodillado con un cuaderno E delante. ele falou assim, e eu também tô de joelho com um caderno na frente. Y él me dijo, yo también estoy de rodillas con un cuaderno delante. Aí eu entrei em contato com o pastor Dorival. Y ahí entonces yo entré en contacto con Pastor Dorival. Pastor Dorival, Pastor Dorival, eu tô apavorado. yo estoy apavorado. Aí ele me falou algumas coisas boas. Y ahí él me dijo algunas cosas buenas. Aí entrei em contato com o pastor Humberto. Y ahí entré en contacto con Pastor Humberto. Mandei um áudio para ele. Le envié un audio. Pastor Humberto, Pastor Humberto, eu tô apavorado. yo estoy apavorado. E ele disse assim, ó, eu também. Y él me dijo, yo también. Alegria ver aqui o pastor Joãozinho. Es una alegría ver a Pastor Juan. Este é um guerreiro de muitos anos. Es un guerrero de muchos años. Quando eu entrei na igreja, no ano de 80, ele já estava palmilhando. Cuando yo entré a la iglesia en el año 80, ya estaba trabajando. E a gente saber que ele lembrou da nossa igreja Y saber que él recordó a nuestra iglesia é uma alegria muito grande. Deus abençoe o senhor. es una alegría muy grande. Dios lo bendiga. Eu vou pedir para o irmão Richard Yo le voy a pedir, hermano Richard, fazer as leituras. hacer las lecturas. Irmãos, eu vou ter que aproximar assim para mim ler, porque eu, embora sendo da área da saúde, também, né, a minha formação acadêmica, mas eu fiz 9 cirurgias, na verdade. 9 cirurgia ocular, de visão. Mis hermanos, yo voy a tener que aproximar así para leer, porque pese a ser del área de la salud, yo ya llevo 9 cirugías oculares. E algumas coisas eu não consigo entender. Y hay algunas cosas que no logro entender. E então, assim, normalmente, Y entonces, es así, normalmente, nos trabalhos en los trabajos que a gente, por misericórdia de Deus, vai, que nosotros por la misericordia de Dios vamos, sempre tem alguma pessoa siempre hay alguien que é curada dos olhos. que es sanada de sus ojos. Eu não consigo entender isso, Yo no logro entender eso, mas eu dou glória a Deus. pero yo le doy gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. E eu quero repetir uma coisa que eu já falei aqui. Y yo quiero repetir algo que yo ya he dicho aquí. E alguém pode dizer assim, mas que camarada chato esse cara aí. Pero alguien puede decir, qué hombre aburrido. Ele fala as mesmas coisas. Él siempre dice lo mismo, Mas eu digo do fundo do meu coração. pero yo lo digo desde lo profundo de mi É um corazón. privilégio estar com os irmãos aqui. Es un privilegio estar con los hermanos aquí. Ontem à noite, Ayer a la noche, eu comecei a ouvir o depoimento do pastor Humberto. yo comencé a oír el testimonio del Pastor Humberto. Estava no YouTube, né? Estaba en YouTube. Então eu comecei a ouvir todo o relato do início do trabalho. Entonces comencé a oír el relato desde el inicio del trabajo. E passou assim algo na minha mente. Y algo pasó así por mi mente. E a gente acompanhando Y nosotros acompañando tudo que ele falou. todo lo que él habló. E aqueles momentos que nós tivemos juntos também. De aquellos momentos que estuvimos junto a él también. E algumas vezes eu chorava. Y en momentos yo lloraba. E a gente vê assim, valeu a pena, né? Y nosotros decimos así, valió la pena. Algumas coisas a gente não entendia na hora, né? Algunas cosas en ese momento no las entendíamos. Mas hoje está tão claro para nós. Pero hoy se hace tan claro a nosotros. Valeu a pena. Valió la pena. Aleluia. Aleluya. Parabéns pelos 21 anos.
Felicitaciones por los 21 años. Ministério Restauração. Ministerio Restauración. Antes de pregar, aperte a mão da pessoa que está ao lado e diga assim, ó, parabéns pelos seus 21 anos. Antes de predicar, apriete la mano el que está a su lado y diga felicitaciones por los 21 años. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos a leer la palabra de Dios. Glória a Deus. Marcos 16, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, 15 até o 20. versículos del 15 al 20. Por favor. O irmão Richard vai estar lendo. Hermano Richard va a estar leyendo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, desde el versículo 15 al 20. La palabra del Señor nos dice así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Dá para dar glória a Deus? ¿Podemos dar gloria a Dios? Vamos orar mais uma vez todos juntos, irmãos, em nome de Jesus. Vamos a orar una vez más todos juntos en el nombre de Jesús. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos louvar mais uma vez ao Teu grande nome. Estar aqui, Senhor, para nós é um privilégio, uma honra, e ao mesmo tempo a gente sabe da nossa dificuldade em todos os sentidos, e sabemos também que as condições são mínimas, mas nós conhecemos a Tua palavra. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus verdadeiro. Daniel disse: há um Deus no céu, aleluia. Se nós formos ver, Senhor, na Tua palavra, muitos homens não tinham condições, o caso de Pedro e muitos outros, mas o Senhor de alguma maneira os levantou para a honra e glória do Teu nome, mostrando que o Senhor tem poder, que o Senhor tem autoridade. Eu peço ao Senhor, coloca sobre esse estabelecimento. Deus, eu sei que tem muitas atividades aqui, vendas, a lanchonete e assim por diante. Muitos irmãos caminhando, diversas idades, indo ao banheiro. Senhor, mas agora, coloca um temor sobre este lugar. Coloca sobre nós, Senhor, um temor do Teu Espírito Santo, que venhamos estar atentos à Tua voz. Eu sei que, Senhor, não estamos aqui dentro de uma igreja, e isso muitas vezes pode tornar um ambiente dispersivo, mas nós rogamos ao dono da obra que venha, Senhor, aqui, neste lugar, aleluia, acompanhar, Senhor, este trabalho e operando para a glória do nome de Jesus Cristo. Pai, nós rogamos, te pedimos, em nome de Jesus, assentai-vos por gentileza. Pueden tomar sus asientos, por Muito favor. agradecido. Estoy muy agradecido. Irmãos, eu falei até ao pastor Humberto, Mis hermanos, yo incluso le hablé a Pastor Humberto, embora o nosso tempo é no máximo 1 hora, que pese a que nuestro tiempo sea al máximo 1 hora, eu até falei para ele, pastor, a minha mensagem não vai chegar nem em 1 hora. yo le dije, pastor, mi mensaje no va a alcanzar ni siquiera 1 hora. Mas para quem acompanha ele há 40 anos, ele sempre tem uma palavra boa, ele diz assim, mas é isso mesmo, é no máximo 1 hora. Aí me demoliu, né? Mas glória a Deus por tudo. Para el que lo acompaña hace 40 años ya sabe, él me dijo, pero es eso exactamente, máximo 1 hora. Entonces me demolió. Glória a Jesus. Amados irmãos, vamos lá então. Mis hermanos, amados hermanos, vamos adelante. Quando nós lemos esta palavra, Cuando leemos esta palabra, quando aconteceu isso? ¿cuándo pasó esto? Jesus Jesús tinha ressuscitado. había resucitado.
E Jesus agora Entonces ahora Jesús já tinha se apresentado a alguns discípulos. ya se había presentado a algunos discípulos. Os 2 discípulos do caminho de Emaús. Los 2 discípulos del camino de Emaús. Já tinha se apresentado para as mulheres. Ya se había presentado a las mujeres. E ele chega agora e se apresenta para os 11. Y ahora él llega y se presenta a los 11. E ele já havia mandado mensagem. Y él ya había mandado un mensaje. Vá, diga aos discípulos Ve y dile a los discípulos que eu ressuscitei. que he E resucitado. diga para o Pedro também. Y dígale también a Pedro. Muito bem. Só que os discípulos, Muy bien, pero los discípulos, eles não acreditaram. ellos no creyeron. Não entrava na mente deles. No esse les, assunto. no les entraba en su mente este A asunto. primeira coisa que Jesus fez, Lo primero que Jesús hizo, lançou em rosto les echó en cara a incredulidade, su incredulidad, a dureza do coração. su dureza de corazón. E agora nós vamos então para a palavra. Y ahora vamos a la palabra. E Jesus então Y Jesús entonces começa a lhes falar Começa- pontos, começa a lhes falar comienza a hablarles pontos extraordinários e importantes, puntos extraordinarios e importantes, fundamentais fundamentales para a sua obra, para su obra, para o ministério para el ministerio da terra, de la tierra, da igreja. de la iglesia. A igreja La iglesia estaria entrando agora em ação estaría ahora entrando en acción e precisava de ferramentas. y necesitaba para esto E herramientas. Jesus então, Y entonces Jesús, ele começa a falar: él empieza a hablarles. ide por todo mundo. Id por todo el Isso era mundo. um mandamento. Eso es un mandamiento. Ide por todo mundo. Id por todo el mundo. Pregai o evangelho Predicad el evangelio a toda criatura. a toda criatura. Quem crer e for batizado El que creyere y fuere bautizado será salvo. será salvo. Olha só que coisa interessante. Vean qué cosa interesante. Ele deu uma ordem Él les dio una orden para ir, de que debían ir para pregar. a predicar. Meus irmãos, e parece que isso é uma coisa simples. Y parece que es algo simple. Para os irmãos terem uma ideia, Para que los hermanos tengan una idea. o Brasil, por exemplo, En Brasil, por ejemplo, foi descoberto ali pelos anos de 1500. Brasil fue descubierto en torno al año 1500. Você sabe quando que começou a vir um evangelho verdadeiro para o Brasil? ¿Ustedes saben cuándo realmente comenzó a venir el evangelio verdadero a Brasil? 400 anos depois. 400 años después. Então, imagine, irmãos, Entonces imaginen esto, hermanos. como é que estava a terra aqui? Entonces, ¿cómo estaba la tierra aquí? Cheio de índios, Llena de indios, mamelucos, mamelucos, que era a mistura de brancos com índio, que era una mezcla de blancos e indios, cada um com a sua mentalidade. cada uno con su mentalidad. Muitos bandeirantes vinham para cá. Muchos bandeirantes venían aquí. Eles só vieram por causa do dinheiro, da prata. Ellos venían solamente a causa del dinero, de la plata. E quando eles viram as índias Y cuando ellos veían a las indias despidas, sin ropas sem roupas, e os índios liberando, y los indios liberando, que as pessoas pudessem ter mais de uma mulher. que las personas podrían tener más de una mujer. Então vocês imaginem, eu estou falando só do Brasil, Imagínense esto, estoy hablando acerca solamente de Brasil. o ambiente que tinha aqui El ambiente que había aquí era um ambiente de desordem era un ambiente de desorden física físico e espiritual. y espiritual. E qual era o mandamento de Jesus? ¿Y cuál era el mandamiento de Jesús? Ide por todo mundo, Id por todo el mundo. pregai o evangelho Predicar el evangelio. a toda, A toda. a toda, A toda. a toda, A toda. toda criatura. A toda criatura. Quem crer El que e creyere for batizado y fuere bautizado será salvo. será salvo. Mas agora você sabe Pero ahora usted sabe que para quebrar barreiras que para romper barreras culturais culturales é muito difícil. es muy difícil. Então Jesus, Entonces Jesús, ele diz na sua palavra Él dice en su palabra algo extraordinário. algo extraordinario. Aleluia. Ele diz o seguinte: Él dice lo siguiente: e esses sinais estos señales seguirão seguirán aos que crerem. a los que creyeren. Em meu nome En mi nombre expelirão demônios, echarán fuera demonios, falarão novas línguas, hablarán en nuevas lenguas, pegarão em serpentes, tomarán en sus manos se serpientes, beberem alguma coisa mortífera, si bebieren algo mortífero, não lhes fará dano algum, no les hará daño. e porão as mãos sobre os enfermos, Sobre los enfermos pondrán sus porão as manos. mãos sobre os enfermos, Sobre los enfermos pondrán sus porão as mãos manos. sobre os enfermos, Sobre los enfermos pondrán e sus manos ficarão curados. y sanarán.
Isso era um mandamento Eso es un mandamiento de Jesus de Jesús para a igreja, para la iglesia, para todos nós. para todos nosotros. Observe uma coisa. Vea esto. Como é que você vai entrar ¿Cómo es que usted va a entrar num território inimigo en un territorio enemigo que as pessoas não vão te entender? que las personas no te van a entender? Você vai entrar dentro da casa deles, Usted va a entrar dentro de sus casas, mudar princípios, cambiar principios, mudar circunstâncias. cambiar Eles circunstancias. não vão aceitar. Y ellos no van a aceptar. Eu me lembro uma vez Yo recuerdo una vez que o pastor Humberto falou para mim algo. que Pastor Humberto me dijo algo. Na hora, sim, eu não disse nada para ele, En el momento yo no le dije nada, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. pero aquello quedó golpeando en mi cabeza. E ele disse assim, irmão Paulo, Él me dijo así, hermano Paulo, olha uma coisa, vea esto. tu já viu na igreja Tú ya has visto en la iglesia quantas pessoas cuántas personas que têm problema dentário? que tienen problemas dentales. Isso é um campo fértil Este es un campo fértil para pregar o evangelho. para predicar el evangelio. E eu fiquei pensando, pô, mas é mesmo? Y yo quedé pensando, pero es verdad. Quem é que não tem problema dentário? ¿Quién es que no tiene problemas E é dentales? verdade. Y es verdad. E eu comecei a orar sobre aquilo ali. Y yo comencé a orar sobre E aquello. comecei a orar. Y comencé a orar. E fui orando. Y fui orando. Orando, Insistiendo. insistindo. E nada. Y nada. Não acontecia nada. No pasaba nada. Eu era pastor aqui da região sul. Yo era pastor aquí en la región sur. E eu me lembro, Y yo recuerdo depois de orar muito tempo, que luego de orar mucho mas tiempo, não acontecia nada com ninguém. pero no le pasaba nada a E eu nadie. insistindo em oração. Y yo insistí en la oración. Aí um dia numa congregação, Entonces un día en una congregación não tinha muita gente. no había mucha gente. Eu digo, bom, se eu passar uma vergonha aqui, Bueno, si pasa una vergüenza ahora aquí, vai ser só entre nós. va a ser solo entre Eu nosotros. digo, irmãos, Y yo dije, hermano, hoje hoy nós vamos orar nosotros vamos a orar para Deus obturar dente. para que Dios obture dientes. Começamos a orar. Comenzamos a orar. Começamos a pedir para Deus. Comenzamos a pedirle a Dios. Sabe quantas pessoas ¿Sabe cuántas personas que foram curadas? fueron sanadas? Nenhum. Ninguno. Ninguém. Nadie. Nada. Nada. Mas ainda tinha naquele mês Pero aún había en aquel mes trabalho un trabajo naquela região. en aquella región. E eu fui convidado Y yo fui invitado para pregar. para predicar. E era o último dia. Y era el último día. Como eu era o pastor, Como yo era el pastor, eu tinha que ir todas as noites. yo tenía que ir todas las noches. E eram 3 pregadores. Y eran 3 predicadores. Inclusive 2 que já não estão mais conosco. Incluso 2 que ya no están con nosotros. Primeira noite, sexta-feira, Primera noche, viernes. era um rapaz muito avivado. Era un muchacho muy avivado. E foi uma glória de Deus. Y fue una gloria de Dios. E eu apavorado. Y yo apavorado. Eu digo, eu não tenho nem mensagem para domingo. Yo no tengo ni siquiera mensaje para el domingo. E fui no sábado. Y fui el sábado. E era uma irmã Y era una hermana de cor negra. morena. E Deus usou muito essa mulher. Y Dios la usó mucho. Só que estava chegando o meu dia, que era domingo. Pero estaba llegando mi día, que era el domingo. Passou a manhã, Pasó la mañana. eu sem mensagem. Yo sin mensaje. Entrou a tarde, Llegó la e tarde. eu sem mensagem. Yo sin mensaje. E era CTG, Y era un CTG. galpão. Un galpón. Eu digo, eu vou mais cedo para lá. Yo voy a ir más temprano hasta Quem allá. sabe Deus me dá uma mensagem no caminho, sei eu lá. Tal vez Dios me da un mensaje en el camino, no sé. Cheguei lá, Llegué allá eu ouvi um barulho y oí un ruido de alguém afinando instrumento. de alguien afinando instrumentos. De repente veio um irmão. De repente viene un hermano. Irmão Paulo, Me dice, hermano Pablo, vamos lá na Restinga. vamos allá en Eu vou Restinga. buscar minha mulher. Yo voy a buscar a mi E eu esposa. pensei, bom, quem sabe eu vou no carro. Bueno, yo pensé, tal vez voy en el auto. Aí Deus me dá a mensagem no caminho. Y tal vez Dios durante el camino me da un mensaje. E o homem saiu correndo. Y el hombre salió corriendo. Ele tinha um Fiatzinho. Y él tenía un Fiat, un Fitito. E era chão batido. Y era calle de tierra. Correndo que nem um louco. Y corriendo como un E eu loco. dizia, meu irmão, diminui a velocidade. Y yo le decía, hermano, disminuye la Ele velocidad. só olhava para mim, Y él solo me miraba. correndo. Y corría. E de repente, numa curva, Y de repente en una curva capotou o carro. volcó el auto. E ficou virado assim. Y quedó de costado. Eu olhei para ele embaixo. Yo lo miré allá abajo. Irmão, eu te disse para te diminuir a velocidade. Hermano, te dije que bajaras la velocidad. Abri a porta. Abrí la puerta. Saí. Salí. O encarregado, ligamos para ele, vem me buscar. Llamamos al encargado y él vino a buscarme. Cheguei no CTG, Llegué al CTG sem mensagem, sin mensaje para pregar. para predicar. E me veio um versículo. Y de repente me vino un versículo. Comecei a pregar a palavra de Deus. Comencé a predicar la palabra Eu de disse, Dios. agora nós vamos orar.
Y yo dije, ahora vamos a orar para Deus curar, para que Jesús venga a curar, obturar dentes. obturar dientes. E eu me lembro que tinha uma moça, Y yo recuerdo que había una muchacha, me fugiu o nome agora, ela era aberto assim, me fugiu tenía o el nome. labio leporino. Isso, até da enfermagem também. É companheiro, ótimo. O nome? Richard. Laparot. No, labio leporino. Lábio leporino, aberto. E o dente dela era virado assim. Ella tenía el labio leporino y su diente dado vuelta. Era uma coisa muito feia. Era algo horrible. E tinha o irmão dela, Y estaba su hermano, que estava junto. que estaba junto a ella. E eles eram de uma outra igreja. Y ellos eran de otra iglesia. E nós começamos a orar por pessoas. Y nosotros empezamos a orar por las personas. E alguém testemunhou. Y alguien dio el testimonio. Olha, Deus obturou meu dente aqui, ó. Mire, Dios obturó mi diente aquí. Tinha uma irmã, Y había una hermana também foi curada. que también fue sanada. E eu comecei a orar por aquela moça. Y yo comencé a orar por aquella E eu muchacha. observei uma coisa. Y yo vi algo. O dente dela era reto, Su diente era recto, virado assim. de frente así. E ele começou a virar devagarzinho. Y él lentamente comenzó a girar. Cada vez que orava, o dente virava. Cada vez que lloraba, su diente giraba. Mas era muito pouco. Pero era muy poquito. Mas eu notei. Pero yo lo pude notar. Chamei o irmão dela. Llamé a su hermano. Ele olhou e disse assim, não aconteceu nada. Y él miró y dijo, no, no pasó nada. Aí eu continuei orando. Y ahora yo voy a seguir E eu orando. orava e notava que o dente virava. Y yo oraba y veía que el diente giraba. Aí eu notei que a parte de cima começou a baixar. Y ahí yo miré y vi que la parte de encima comenzó a bajar. Deus começou a costurar aquilo ali. Dios comenzó a cerrar aquello E allí. foi fechando. Y fue cerrando. Chamei o irmão dela de novo. Llamé nuevamente a su hermano. Olha ali. Mira ahí. Quando ele olhou, Cuando él miró, ele saiu pulando, saltando, gritando. él salió saltando y gritando Pela obra que Deus estava fazendo. por la obra que Dios estaba haciendo. Eu não sei se era a minha incredulidade. Yo no sé si era mi incredulidad, Provavelmente. muy probablemente, Mas eu pude entender uma coisa. pero yo pude entender algo. Havia necessidade Había necesidad que Deus construísse algo dentro de mim. que Dios construyese algo dentro de Algo mí, espiritual. algo espiritual, Que entendesse a palavra. que entendiese la Que palabra, compreendesse a que palavra. comprendiese la Que palabra, deixasse o Espírito Santo que dejara que el Espíritu Santo ministrar no meu ser. ministrar en mi ser E eu tivesse revelação. y yo tuviese la Que a revelación, palavra é a verdade. que la palabra es verdad, Que o Senhor é o mesmo. que el Señor es el mismo, Ontem, ayer hoje hoy e eternamente. y eternamente. E eu comecei a ver Y yo comencé a ver Deus fazer coisas lindas. a Dios hacer cosas lindas. Só que não era como eu pensava. Lo único que no era como yo E pensaba, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. que incluso hoy yo tengo un poco de dificultad de E eu entender eso. comecei a ver Deus fazer milagres nessa área. Y yo comencé a ver a Dios hacer milagros en esa área. Aonde eu ia? Donde yo iba, Um dia eu estava em Viamão. un día estaba en Viamão E cheguei lá, tinha um irmão, y estaba allí y había un hermano, moreno, alto, talvez até ele esteja aí. un moreno alto, tal vez hoy esté aquí. E ele falou assim, pastor, Y él me dijo así, pastor, ora pelo meu filho. ore por mi hijo. Ele está com um problema dentário. Él tiene problemas Ele dentales precisa de obturação. y él necesita obturación. Traz ele amanhã no culto. Y yo le dije, tráelo mañana al culto. Nós vamos orar por ele. Vamos a orar por E él. eu fui para casa. Y yo me fui a casa. Amanhã, Mañana, Senhor, Señor, faz uma obra naquele menino. haz una obra en aquel E eu niño. fui orando, pedindo. Y yo fui orando y pidiendo. Chegou no dia, Llegó el día. pregamos. Predicamos. Deus começou a operar em algumas pessoas. Dios comenzó a operar en algunas Quem eu personas. olho, aquele morenão grandão. Y ahí miro aquel moreno enorme. E tá com o filho do lado. Y estaba su hijo al lado. Pastor tá aqui. Digo, vamos orar agora. E agora? E agora? Y él me dijo, pastor, aquí está mi hijo. Va a Y yo dije, acontecer. vamos a orar, esa hora va a pasar. Comecei a orar. Comencé a orar. Olhei dentro da boca dele, nada. Miré dentro de su boca y nada. Orei de novo. Volví a orar. Nada. Nada. Orei de novo. Volví a orar. Insisti. Insistí. Orei várias vezes. Oré varias veces. Vi uma irmã correndo. Pastor, pastor, Vino una hermana, pastor, pastor, ora pelo meu filho. ore por mi hijo. Porque eu vou pegar o ônibus. Porque yo tengo que tomar el E ónibus. tô atrasada. Y estoy atrasada. E o meu filho precisa de uma obturação. Y mi hijo necesita una Irmão, eu obturación. orei acho que meio minuto. Mire, hermanos, yo creo que oré medio minuto. Só botei a mão. Quando ela olhou, pastor, olha aqui, ó. Yo puse la mano y ahí ella dijo, pastor, mire esto. A mãe disse, olha aqui, pastor. La madre dijo, pastor, mire esto. Olha a obturação Mire la obturación que Deus fez. que Dios hizo. O outro que eu insisti. Al que yo insistí, O outro que eu gemi. al que yo gemí, Não aconteceu nada. no pasó nada. Mas aquele ali que eu mal orei.
Pero aquel que yo apenas oré, aconteceu o milagre. pasó el milagro. Você pode entender isso? ¿Usted puede entender eso? Mas eu saí entendendo uma coisa. Pero yo estoy entendiendo algo. Deus faz. Dios hace. Deus faz. Dios hace. Seja Deus verdadeiro Sea Dios verdadero e todo homem mentiroso. y todo hombre mentiroso. Partindo disso, Partiendo de eso, começou uma época comenzó una época na minha vida en mi vida e eu comecei a ficar indignado comigo mesmo. que yo comencé a indignarme conmigo mismo. Porque eu não tinha testemunho de ninguém Porque yo no tenía testimonio de nadie. que testemunhasse Alguien que testimoniase que uma dor de cabeça tinha sido curada. que un simple dolor de cabeza fuese curado. Por uma oração que eu tivesse feito. Por una oración que yo hubiese hecho. E aí eu comecei a entrar em intriga com Deus. Y ahí yo empecé a entrar en una intriga con Dios. E comecei a orar Y comencé a orar. insistentemente, Insistentemente. frequentemente, Frecuentemente. direto, Directo, para directo. retiro, para sítio, orando. Iba de retiros al sitio orando. Até que um dia Hasta que un día aconteceu uma coisa. pasó algo. Eu fui em um trabalho Yo fui a un trabajo pregar a palavra de Deus. a predicar la palabra de Dios. E aconteceu uma coisa. Y pasó algo. Na hora da oração, En el momento de la oración, eu pedi para fazer uma fila. yo pedí que hiciesen una fila. Nem sei por que veio na minha mente fazer aquilo. No sé por qué vino a mi mente hacer aquello. E era um púlpito alto. Y era un púlpito alto. E eu pedi para as pessoas passarem para nós orar, porque era mais fácil. Era mais fácil para eles passar ali. Y yo le pedí a las personas que pasaran y nosotros íbamos orando porque era más fácil que ellas pasaran y nosotros orásemos. E estava muito quente, naquela época não tinha ar-condicionado. Y hacía mucho calor, en aquella época no había aire E acondicionado. o suor caía nos meus olhos. Y la transpiración caía a mis ojos. E eu mal conseguia enxergar direito. Y yo apenas podía ver realmente O suor salgado dentro dos olhos. la transpiración salada dentro de los ojos. Quando eu olho assim, Y cuando yo miro así, tem uma senhora viene una señora com um menino con un niño na minha frente. delante de mí E ela segurando ele na frente assim. y ella sosteniéndolo delante de ella. O así. menino deveria ter, acho que uns 4 anos, 5 anos. El niño debería tener 4 o 5 años. Eu olhei para ele. Yo lo miré. Os pés dele era tudo para dentro assim, ó. Sus pies eran torcidos hacia adentro así. As pernas tudo torta. Sus piernas todas torcidas. E eu olhei, Y yo lo miré. perguntei e me abaixei Y yo bajé y le pregunté. e comecei a orar por aquele menino. Y comencé a orar por aquel niño. E eu baixei a cabeça. Y yo bajé la cabeza. Eu mais chorava do que orava. Yo más lloraba de lo que E oraba. com a cabeça baixa de joelho. Y arrodillado con la cabeza baja. Eu notei que o pezinho dele Y yo noté que su piecito mal deu um movimento mínimo. apenas se movió mínimo. Eu levantei e perguntei: Y yo me levanté y pregunté. senhora, Señora, algumas vezes esse menino mexeu a perna señora, ¿alguna vez este niño movió su pierna? e ela derramou lágrima? Y ella comenzó a llorar. Nunca. Nunca. Aleluia. E seguimos orando pelos outros. Y entonces seguimos orando por los E otros. eu orando pelas outras pessoas. Y yo orando por las otras De personas. repente eu ouvi um grito: De repente oí un grito. pastor! Pastor, Pastor! E ela veio correndo. pastor, y ella vino corriendo. O que houve? ¿Qué pasó? O menino El niño estava no meu colo estaba en mi falda e ele saltou, y él saltó. Olha lá. Míralo, se segurando nos bancos, irmão. sujetándose de los E bancos caminhando. y caminando. Aleluia. Aleluya. Levanta a mão para o alto. Levanta su mano Levanta a alta. mão para o alto. Levanta su mano Levanta a alto. mão para o alto. E Levanta dá su- glória a Y Deus. dé gloria a Dios. Aquilo mexeu muito comigo. Aquello me tocó muy E eu profundamente. comecei a orar então Y entonces yo empecé a orar por pessoas por personas, pedindo. pidiendo. Muitas vezes que fizesse uma fila. Muchas veces quisiesen una fila. E eu comecei a ver Deus fazer coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Y yo comencé a ver a Dios haciendo cosas que nunca había visto en mi Mas vida. eu sabia claramente, Pero yo sabía claramente não estava em mim. que no estaba en mí. Não estava em mim. No estaba en mí. Mas Ele, Pero Él, o Senhor, el Señor, muitas vezes muchas veces eu fico pensando assim: yo me quedo pensando así. Deus, Dios, como eu gostaria ¿cómo me de gustaría ficar lá no púlpito, lá, de quedarme en el púlpito só así? falar umas 2, 3 palavras, Solo decir 2 o 3 palabras. levantar a mão, Levantar mi mano. cair uns 30, 40. Que caigan 30 o Ah, 40. que coisa bonita. Ay, qué cosa linda. Mas às vezes, Senhor, Pero a veces, eu Señor, tenho que ter alguns métodos. pero yo tengo que tener algunos E métodos. parece que isso vem uma fé que eu não sei explicar. Y eso parece que me trae una fe que no puedo explicar.
E você sabe de uma coisa? Y ustedes saben algo, Normalmente, normalmente eu saio dos trabalhos, yo salgo de los trabajos, das campanhas. de las campañas. Os pastores não sabem. Los pastores no saben. Eu vou muitas vezes chorando para casa. Yo vuelvo muchas veces llorando a casa. Venho no ônibus chorando, Vengo en el ómnibus llorando, dizendo: Senhor, diciendo, Señor, eu sei que o Senhor pode muito mais. yo sé que puedes mucho más. Eu sei que o Senhor pode muito mais. Yo sé que tú puedes mucho más. Eu sei que o Senhor tem muito mais. Yo sé que tú tienes mucho más. É uma das primeiras vezes que eu estou falando isso. Es una de las primeras veces que hablo esto. Porque Jesus disse, irmão Richard, Porque Jesús dijo, hermano Richard, estes sinais, y estas señales seguirão seguirán aos que creem. a los que creen. E eu saio me culpando. Eu saio me culpando, Y yo salgo culpándome, dizendo: meu Deus, diciendo, Dios mío, me perdoa, perdóname, porque eu não jejuei mais, porque yo no ayudé porque eu más, não orei mais, porque yo Senhor. no oré más, Me Señor. dá novas oportunidades, Dame nuevas oportunidades para que o Senhor possa operar. para que tú puedas operar. Você quer ser usado por Deus? Usted quiere ser usado por Dios. Levanta a tua mão direita Levanta tu mano derecha e diga: eu quero y diga, yo mais. quiero más. Nós vamos. Eu sinto uma coisa boa de Deus aqui. Yo siento algo bueno de Dios aquí. Eu penso que Deus nos trouxe para esses trabalhos. Yo pienso que Dios nos trajo a estos trabajos. Eu penso que Deus trouxe os irmãos de longe. Yo creo que Dios trajo a los hermanos de lejos. Eu estava vindo para cá, pastor Remi, Yo venía hasta aquí, Pastor Remy, e estava falando para o rapaz que veio no Uber. y le estaba hablando al muchacho que vino en el Eu Uber. estava dizendo para ele: Y yo le estaba diciendo, sabe que vem pessoas aqui nesse nosso trabalho ¿sabe que vienen personas aquí en nuestro trabajo? de Portugal, Desde Portugal, da Itália, de Italia, Estados Unidos, Estados Unidos, do Paraguai, de Paraguay, Uruguai, Argentina. Argentina. Mas que trabalho grande! Y él me decía, qué trabajo grande. Não, e sem falar do Brasil, No, sin hablar de Brasil, do Amazonas. de Amazonas. E ele ficou impressionado. Y él quedó impresionado. Agora, irmãos, Ahora, hermanos, vocês que estão aqui nesta manhã, ustedes que están aquí en esta mañana, qual é a razão será ¿cuál será la razón trabalho tão sério como esse, de un trabajo tan serio como este? que a gente acostumou? De que nosotros nos O acostumbramos. pastor Humberto falou no depoimento, eu estava ouvindo ontem, Pastor Humberto habló en su testimonio, yo estaba oyendo ayer. e ele disse assim, ó, perguntem Y él decía así, pregunten para aquelas pessoas para aquellas personas que começaram lá atrás, que comenzaron allá atrás, juntamente comigo, junto a mí, se eu mudei a mensagem. si yo cambié el mensaje. E eu digo: é verdade, Y yo dije, es verdad. ele nunca mudou mesmo. Él realmente nunca cambió. Nunca mudou, Él nunca cambió. nunca cambiou isso mesmo. Nunca cambió. Eu digo: isso é uma coisa séria. Yo dije, eso es algo serio. Isso é de Deus. Eso es de Dios. É 100% de Deus. Es 100% de Dios. Se nós estamos aqui hoje, Si hoy estamos aquí, você ouvindo um miserável como eu, usted oyendo a un miserable como yo, com certeza, seguramente Deus tem um propósito. Dios tiene un propósito. Deus tem negócio. Dios tiene Deus negocio. nos trouxe aqui. Dios nos trajo aquí. Deus quer fazer com que nós venhamos sair daqui, Dios quiere que salgamos de desse aquí, congresso, de este congreso, mais abençoados, más bendecidos, mais cheios do Espírito Santo, más llenos del com Espíritu maiores Santo, revelação con mayor e revelación, ganhando almas para Cristo. ganando almas para Cristo. Deus te trouxe aqui. Dios te trajo aquí. Deus te trouxe aqui. Dios te trajo aquí para você sair daqui para que salgas de aquí diferente. 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 Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado agora. Toma la mano del que está a tu lado ahora. E depois eu vou continuar, eu já vou continuar. Y luego yo voy a seguir. Pegue na yo voy mão a da seguir. pessoa que está ao teu lado agora. Tome la mano del que está a su lado ahora. Se você sentir só um pouquinho, levanta só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão Levántese solo un dele. poquito y tome su mano. Pega na mão dele, de pé, de pé, de De pé. pé, de pé. De pé, de De pé, pé. de pé. Olha para ele Mírelo.
Irmão, Hermano, diz assim, irmão, dígale hermano, irmã, hermana, Deus te trouxe aqui. Dios te trajo aquí. Deus te trouxe aqui. Dios te trajo aquí. Pastor Jacob, vem aqui, meu amado. Pastor Jacobi, venga. Pega na minha mão. Tome mi mano. Diga assim, ó, como eu vou falar para pastor Jacob. Como yo le voy a decir a Pastor Jacobi, Deus te trouxe aqui. Dios te trajo aquí. Deus te trouxe aqui. Dios te trajo aquí. Porque Ele quer te dar mais. Porque Él te quiere dar más. Ele quer acrescentar mais. Él quiere agregar más. Me dá um abraço, meu querido, me dá um abraço. Dame un abrazo. Dame Me un dá um abrazo. abraço, Dame un abrazo. pastor Remi. Rabacandala. Oh, glória, glória. Ora por ele. Ora por ele, ora por ele. Deus vai acrescentar alguma coisa. Deus vai te dar alguma coisa. Deus vai te dar alguma coisa. Deus vai acrescentar algo. Aleluia. Oh, nação burricha. Oh, aleluia. Ora, 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 abraça ele, abraça ele, abraça ele, abraça ela. Shemanyogandorai, Reikala Shibalahabai, Rei do Loivers, Jesus, pray the word, Rei Shokanta Labagai, Lala Canta Shikalabakai, ela pray the word, the Lord, Yasudi Bigahai, Shikapanda Labakai. Rebelabasuri bigahai. Dio que mandas tu que panta la bahai. De costucho canto aqui para bahai. Rabashanta la bahanda la bahai. Alabagashuri bigabahai. Ele canto sukapanda. Arribigara shuri bigada halahai. Ela canto sukapanda. Ela fundoriga shanda. Ele feito canta ponto. Ela panda la bahai. Ore sukapanda. Manda senhora. Manda senhora. Manda senhora, manda mais, manda mais. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Experimente levantar as mãos ao alto. Experimente levantar. Levanta tus manos a lo alto. Levanta tuas mãos. Levanta tus manos. Levanta tua Levanta tus mão. manos. Obreiros, eu vou pedir uma coisa estranha aqui. Cada um dê um abraço no pastor Humberto e diga: conte comigo. Vai, diretoria. Vai, diretoria. Não sei por que me veio isso no meu coração. Me veio isso no meu coração. Nós estamos num culto pentecostal. Nós estamos num culto pentecostal. Nós estamos num culto pentecostal. Estamos en un culto pentecostal. Ela é magaxiga magachai. Amaganda labacanda labacanda baia. Amaganda sica pandacai. Amaganda gudiga bachai. Abalabaganda shiva canta. Oh. Abra sua Bíblia. Abra su Biblia. Meu Deus. Sí, Dios. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Aleluia. Pastor, eu sinto algo maravilhoso aqui. Pastor Remi, siento algo maravilloso aquí. Pode apertar, aqui é gaúcho e é forte. Pode apertar minha mão. Puede apretar mi mano, gaúcho es fuerte. Lucas, oh, que coisa linda. 24:49. Lucas 24:49. La palabra del Señor nos dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Escute. Escuche esto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
Pode ler. Pero quedaos en la ciudad, perdón. Isso mesmo, é essa aí. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Isso, ficai na cidade de Jerusalém. hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dá para dar glória a Deus. ¿Da para dar gloria a Dios? Vamos correr um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Vamos correr um pouquinho. Meu Deus. Vamos a correr un poquito. Misericórdia, o tempo já está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Escute, en toda Judea, toda a Judeia en Samaria, e y hasta lo último de la tierra. até o quê? Os Hasta confins da onde? terra. Hasta Vamos lo lá. último de la tierra. Até os confins da terra. Hasta lo último de la tierra. Meus Diga, irmãos, observe uma coisa. vean esto. Pode sentar. Pueden tomar asiento. Perdão, não tinha visto. Perdón. Meus irmãos, observe uma coisa. Mis hermanos, vean esto. Eu estou sentindo uma coisa boa aqui, meus irmãos. Yo estoy sintiendo algo bueno aquí. Aleluia. Aleluia. Magachanda labacanda lamahaya. Aleluya. Rica larachanda lamahaya. Isso já não é mais um congresso. Esto ya no es un É congreso, uma cruzada. es una cruzada. Aleluia. Aleluya. Sentimos uma liberdade de Deus nesse lugar. Sentimos una libertad de Dios en este lugar. Você que veio de longe, Usted que vino de lejos, quem sabe cansado, tal vez estás cansado, quem sabe adoentado, tal vez apretado, né? Mas você está sentindo a liberdade de Deus aqui? pero estás sintiendo la libertad de Dios aquí. Levanta o braço agora. Levanta tu brazo ahora. Senhor, tira todo o cansaço. Señor, quita todo cansancio. Renova o teu povo. Renueva tu pueblo. Eles vieram de longe. Ellos vinieron desde lejos. Abençoa. Bendice. Recebe a bênção de Deus agora. Reciba la bendición de Dios ahora. Pode sorrir com a bênção de Deus. Puedes sonreír con la Te bendición de Dios. regozija. Recebe agora. Regocíjate, recibe ahora, recibe ahora. Recebe agora. Recibe ahora. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Observe algo. Vean algo. Deus Dios coloca coloca princípios. principios. Ele diz o seguinte: Él dice lo siguiente. ficai Quedaos na cidade de Jerusalém en la ciudad de Jerusalén até hasta que que do alto de lo alto sejais seáis revestidos. revestidos de poder. de poder. O que aconteceu? ¿Qué pasó? O povo El pueblo obedeceu obedeció em parte. en parte, Porque a Bíblia diz, porque la Biblia nos dice nos primeiros versículos que nós lemos, en los primeros versículos que leímos, na abertura, en la apertura, quando Jesus ressuscitou, cuando Jesús resucitó, quando eles receberam a palavra, cuando ellos recibieron la palabra, eles saíram ellos salieron e os sinais y las señales começaram a acontecer. comenzaron a suceder. Agora Jesus, Pero ahora Jesús, ele fala, Él les dice muito importante. algo muy importante. Toda a palavra de Deus Toda la palabra de Dios é importante. es importante. E assim diz o Senhor, Y así dice el Señor para ti, Richard. para mí. Deus tem te chamado Dios te ha llamado para uma obra. Para uma obra. para una obra Além fronteira. allí en la frontera. Ele te chamou. Él te llamó. Embora Pese a que algumas vezes tu não entendeu. algunas veces no entendiste. Você disse, eu vou ser um tradutor. Yo voy a ser solo el traductor. Assim diz o Senhor. Así dice el Señor. É muito mais Es mucho más que eu tenho reservado. lo que tengo reservado. Não somente para ti, No solamente para ti, mas para o ministério que te dou. para el ministerio que te doy. Assim diz o Senhor. Así dice el Señor. Levanta a mão aí, levanta a mão. Da glória. Quem é que está dirigindo essa reunião? Aleluya. Quem é que está dirigindo essa reunião? Levante su mano. ¿Quién es el que dirige esta Quem é que reunión? está dirigindo essa ¿Quién es reunião? el que dirige esta reunión? É ele. Es Él. Pastor, Pastor, eu vou tirar uma. Olha, eu achava que era
Pouca coisa, mas eu vou para o final, pastor. Yo pensaba que era poca cosa, pero voy al final, pastor. Eu vou deixar um monte de coisa aqui. Yo voy a dejar varias cosas Eu aquí. vou lá para o fundo então. Yo voy al final entonces. Para nós encerrar, tinha várias coisinhas aqui. Yo tenía varias cositas Mas aquí, pero deixa. deje. Porque Deus é o dono dessa reunião. Porque Dios es el dueño de esta Não reunión. é, irmão Richard? Amén. Mateus, Mateo. tá alegre? Amén. Tá Amén. contente? Super. Super, aleluia. Eu também tô. Aleluya. Aleluia. Richard. Aleluya. Ai, Richard, tinha que ser um outro tradutor. Não deu certo, nós. Mateus 16, Mateo 16. 13 e 18. Del 13 al 18. Ah, meu querido, eu estou contente. Aleluya. Ai, abra a Bíblia. Mateo, Mateus capítulo 16, 16, del 13 al 18. 13 a 18. La palabra del Señor nos dice Preste atenção, isso é Preste- importante. Isso é preste importante. atención que esto es Isso é muito importante. importante. E já vou encerrar. Esto es muy importante y ya voy a terminar. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. Que dizem os homens? Jesus perguntou para o seu discípulo. Jesús le preguntó a sus discípulos: Que dizem os homens, o filho do homem, filho de Deus? ¿qué dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Vamos à palavra. E aí? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. Uns disseram assim, ó, é o João Batista. Ellos dijeron así: es Juan Bautista. Sim, adiante. Otros, Elías. Outros, Elias. Otros, Elías. Sim, pode ler. Y otros, Jeremías. Outros, Jeremias. Otros, Jeremías. Tá, vai. O alguno de los profetas. Ou algum dos profetas. Él les dijo, Aí ele disse, ahí él dijo: y vosotros, e vós? y vosotros. Eu quero que você aponte para o seu irmão assim, ó. E vós? Yo quiero que usted le apunte a su hermano y diga: y vosotros. E você? Y tú, Vai. ¿quién decís que soy yo? Agora pesou. Ahora apretó. Ai, ai, ai. E vocês, o que dizem que eu sou? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, O Simão Pedro Simón Pedro disse, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ah, que maravilha. Ah, que maravilha. ¡Qué maravilla! Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Não foi a carne e o sangue. No fue carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Meu Pai que está nos céus. Y yo también te digo E eu também te digo, que tú eres Pedro, tu és Pedro. y sobre esta roca Sobre esta rocha, essa pedra, edificaré mi iglesia, edificarei a minha igreja. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. E as portas do inferno, olha a tradução, Hades, não prevalecerão contra ela. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Até o 18, isto? Ahí, Ok, vamos lá. vamos a esto. Vamos por partes agora. Vamos por partes. Jesus, Jesús, ele agora faz uma indagação, uma pergunta. él ahora hace una pregunta, una indagación. Irmão, será que Jesus não faz pergunta para nós hoje? Hermano, ¿será que Jesús no nos hace pregunta a nosotros hoy? Será que Jesus não faz pergunta para o Ministério de Restauração? ¿Será que Jesús no le hace preguntas al Ministerio de Restauración? Será que Jesus não faz pergunta para os obreiros desta grande obra? ¿Será que Jesús no le hace preguntas a los obreros de esta gran obra? Será que Jesus não faz pergunta para você que está aqui nesta manhã? ¿Será que Jesús no te hace preguntas a ti que estás hoy en esta mañana? E a pergunta foi simples. Y la pregunta fue simple. O que dizem os homens aí acerca de mim? ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Imediatamente eles começaram a responder, eles dizem que tu é um dos profetas, Jeremias, Elias. E inmediatamente ellos comenzaron a preguntar: ellos dicen que tú eres uno de los profetas, Jeremías, Elías. Tá. E vós? Ahora vosotros, E você? y tú, E nós? y nosotros, Qual é a vossa opinião? ¿cuál es vuestra opinión? Quem sou eu? ¿Quién soy yo? Aí um deles Entonces uno de ellos disse assim, dijo así:
Tu és o Cristo, tú eres el Cristo, o Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios vivo. Aleluia. Aleluya. E Jesus imediatamente, Inmediatamente Jesús, por aquela resposta extraordinária, con aquella respuesta extraordinaria, ele disse algo tremendo. él dijo algo tremendo. Não era algo natural, No era algo natural, não era algo humano, no era algo humano, não é algo tirado de um livro, no era algo sacado de un libro, de um curso. de un curso. Ele falou uma coisa Él dijo algo essencial esencial para quem é filho de Deus, para el que es hijo de Dios, para quem quer realizar a obra de Deus, para quien quiere hacer la obra de Dios, para quem quer executar a obra de Deus. para el que quiere ejecutar la obra de Dios. Bem-aventurado és tu, Bienaventurado eres, Simão Barjonas. Simón, hijo de Jonás. Ou podia ser o teu nome, O podría ser otro nombre. porque não foi a carne, Porque no fue carne, não foi o sangue no fue sangre que te revelou, que te lo reveló, mas o meu Pai que está no céu. sino que mi Padre que está en los cielos. E eu te digo, Y yo a ti te digo, e eu te digo, y yo te digo, tu és Pedro, tú eres Pedro, pedra de auxílio, tu é uma pedrinha. piedra de auxilio, tú eres una piedrita. E sobre esta pedra, Y sobre esta ele roca, está falando dele. Él está hablando de sí mismo. Ele disse: sobre esta rocha Sobre esta roca edificarei edificaré a minha igreja mi iglesia. e as portas do inferno. Y las puertas del Você infierno. não entendeu? Você As não entendeu. portas do inferno. Las puertas del infierno. Não. No. Ele disse não. Él dijo no. Para Jesus mente. Jesús miente. Jesus mente. Jesús miente. Ele disse não. Él dijo no. Mas não o quê? Pero no que Não prevalecerão. no prevalecerán. Não prevalecerão. No prevalecerán Sobre a minha igreja. sobre mi iglesia. Sobre a minha igreja. Sobre mi iglesia. Observe uma coisa. Vea algo. Portas Puertas no Antigo Testamento en el Antiguo Testamento. era local Era local, de eminência, de eminencia, de decisões de decisiones, que as pessoas de autoridade que las personas con autoridad, ficavam naquelas portas. ellas quedaban en aquellas puertas. Portas grandes que nem um castelo da cidade. Puertas grandes como un castillo en la ciudad. Ali tinha as decisões. Y allí tomaban las decisiones. Eles decidiam em relação a famílias, pessoas, negócios. Ellos decidían sobre sus familias, sus negocios. Se você for ver no original, Si usted va a ver en el original, esta palavra portas esta palabra puerta significa significa autoridade, autoridad, potestade, potestad, principado. principado. O que Jesus está dizendo? ¿Qué Jesús está diciendo? As portas do inferno. Las puertas del infierno. O próprio Satanás. El propio Satanás. Os principados. Los principados. As potestades. Las potestades. Seja lá o que for. Sea lo que sea. Não vão prevalecer. No van a prevalecer. Você não entendeu. Usted no entendió. Não vão prevalecer. No van a prevalecer sobre a minha mi igreja. Iglesia. Agora eu pergunto para você. Ahora yo le pregunto, O que é igreja? ¿qué es la iglesia? É um meio social? ¿Es un medio social? Vou ficar lá o final de semana e pronto, vou para casa e deu. Yo voy allá el fin de semana y después voy a casa y es suficiente. Vou lá bater o meu cartão. Voy allá, marcar la tarjeta. Eles vão ver o meu rosto lá, eu vou embora e deu. Voy allá, que vean mi cara y luego me voy. É Y muito ya mais está. do que isso. Es mucho más que eso. Igreja Iglesia é o corpo es el cuerpo de Cristo, de Cristo onde Jesus o de Jesús, é a cabeça, donde Jesús es la cabeza, onde Jesus donde Jesús é o máximo. es lo máximo. Ele é o Senhor, Él es el Señor. é Ele que dá as ordens, Él es el que da las é Ele órdenes. que manda, Él es el que é manda. Ele que coordena, te coloca de pé. Él es el que coordina. Colócate en coloca de pé. pie. Colócate en pie. O mesmo Jesus El mismo Jesús da Bíblia, de la o Biblia. mesmo Jesus Es el mismo Jesús que falou para Pedro: que le dijo a Pedro, as portas do inferno las puertas del infierno não prevalecerão no prevalecerán contra contra a minha igreja. mi O iglesia. mesmo Jesus El mismo Jesús que deu esta ordem, que dio esta orden, Ele está aqui. Él está aquí. Agora, onde é que está o problema? Ahora, ¿dónde está el problema? O problema El problema é que nós queremos levar a obra de Deus es que nosotros queremos llevar la obra de Dios de qualquer jeito, de cualquier forma, de qualquer maneira. de cualquier manera. Eu quero te confessar uma coisa Yo te aqui. quiero confesar algo aquí. Há algumas terças passadas, Hace algunos martes atrás, eu estava no culto. yo estaba en el culto. Pastor Humberto estava viajando. Pastor Humberto estaba viajando E durante o dia, y durante el día eu fiquei fazendo os 34 critérios yo estuve ejerciendo los 34 criterios na qualidade de supervisor.
de la parte de supervisor. Então, eram os irmãos lá do Amazonas. Entonces eran los hermanos de Amazonas. Eu estava muito cansado. Yo estaba muy cansado. Eu pensei, eu vou embora. Yo dije, yo me voy de aquí. Quando encerrar isso aqui, eu vou embora. Cuando termine esto, yo me voy de aquí. Não vou ficar no culto à noite. No me voy a quedar para el culto de la noche. Só que os 34 critérios. Solamente que los 34 Nós criterios. começamos cedo. Nosotros empezamos temprano. E eram 2 irmãos só. Y eran solo 2 hermanos. E encerrou no final da tarde. Esto vino a terminar allá al final de la tarde. Quando eu estou descendo, Cuando estoy bajando, eu ia buscar um Uber. yo iba a buscar un Uber. Mas algo dentro de mim. Pero algo dentro de mí, Não vai. no vayas. Não vai. No vayas. Mas eu não entendia direito. Pero yo no entendía bien. Parece que o cansaço falar mais alto. Parece que el cansancio hablaba más alto. Aí quando eu cheguei Cuando yo llegué na portaria, a la portería, era muita gente chegando. había muchas personas E tinha llegando. um irmão, muito meu amigo, mora perto da minha casa. Y había un hermano muy amigo mío que vive cerca de casa, O Dr. Jorge doctor Jorge, apareceu ali. apareció allí. Eu quero falar contigo. Yo quiero hablar contigo. Já botou a mão na minha cintura. Ya me abrazó E já foi me empurrando y ya me vino trayendo para dentro da igreja. para dentro de la iglesia. E eu fui pro culto. Y yo fui al culto. Aquela noite, Aquella noche, pastor Hildo ia pregar. Pastor Hildo iba a predicar. Conheço ele há muitos anos. Yo lo conozco hace muchos años. Quando ele começou a pregar, Cuando él comenzó a predicar, eu disse: essa mensagem é para mim. yo dije, ese mensaje es para mí. E ele falava sobre perdão. Y él hablaba sobre perdón. E eu tinha uma raiz de amargura Y yo tenía una raíz de lá amargura dentro de mim. allá dentro de mí. Naquela noite, En aquella noche, aquela raiz saiu. aquella raíz salió. Parece que eu enxerguei Parece que yo la pude ver como uma lesma gigante. como Uma lesma fétida, um bicho feio, pronto. sí, un animal feo saliendo. Gosmento, Un animal baboso, com raiz, con raíz. saiu dentro de mim. Salió de dentro de mí. E alguns pensamentos vinham. Y algunos pensamientos venían. Tu foi injustiçado. Tú sufriste injusticia. Poderia ter sido resolvido de outra maneira. Eso se podría haber resuelto de otra forma. Mas naquela noite, Pero en aquella noche, fui embora. eso salió. Saiu Salió completamente. completamente. Mas totalmente. Pero totalmente. Eu fiquei, irmãos, até agora. Yo estoy hasta ahora. Até agora. Hasta ahora. Eu sinto a presença de Yo Deus. siento la presencia de A Dios. minha vida mudou. Mi vida cambió. Para aí, pastor. Pero pare, pastor. Mas tu já está há 40 anos na igreja. Usted ya hace 40 años que está en la A iglesia. obra de Deus La obra de Dios não é de qualquer jeito. no es de cualquier manera. Não é de qualquer forma. No es de cualquier forma. Você quer ser usado por Deus. Tú quieres ser usado de Dios, Mas está cheio de raiz de amargura. pero está lleno de raíz de amargura, Cheio de critérios. lleno de criterios, De opiniões. de opiniones. Deus quer te usar. Dios te quiere usar. E esses sinais, Y estas señales, essas marcas, estas marcas seguirão seguirán. o mesmo Jesus. El mismo Jesús Continua dizendo sigue diciendo para a tua vida, para tu vida, para a minha vida, para mi vida. as almas Las almas precisam necesitan de uma ação de una acción poderosa poderosa por intermédio de você, por intermedio de ti, da minha vida. de mi vida. Pastor Humberto, Pastor Humberto, por favor, por favor. o senhor disse que orar pelos obreiros, eu não quero atrapalhar isso. Como é que o senhor quer fazer? Vamos fazer uma oração. Vamos a hacer una oración. Se você, Si usted de alguma forma, de una forma foi tocado por Deus, fue tocado por Dios, eu não vou pedir para você apenas vir aqui na frente. yo no le voy a pedir apenas que venga aquí adelante. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, sai correndo. salga corriendo. Vem correndo para cá. Venga corriendo hasta aquí. Vem correndo para cá. Venga corriendo hasta Diz aquí. assim, eu quero Diga, yo quiero uma mudança. un cambio. Eu quero ser diferente. Yo quiero ser Eu diferente. quero o poder de Deus. Yo quiero poder de Eu Dios. quero algo novo na minha vida. Yo Sai, quiero sai. algo nuevo en Vem, mi vida. Vem, Salga, vem, venga, vem, venga, vem, venga, venga. Vem, vem, Venga. vem, 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 vem. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Venga aqui. Vem para cá. Venga hasta aqui. Mas vem rápido, vem Pero rápido. venga rápido. Vem rápido. Venga rápido. Diga, eu quero ser usado por Deus. Diga, yo quiero ser usado por Eu Dios. quero voltar para minha cidade. Yo quiero volver a mi ciudad Diferente. diferente, Com mais autoridade. con más autoridad, Com poder de Deus. con poder de Eu Dios. quero voltar para minha casa. Yo quiero volver a mi casa Diferente. diferente. Ah, eu quero Yo quiero os dons de Deus. los dones de Dios, Poder de Deus. poder de Dios, Milagre de Deus. milagros de Dios. Oh, glória. Vem, 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 Venga. vem, 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 vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vem orando. Venga Vem orando. Venha buscando a Deus. Já tem pessoas orando aqui. Já tem pessoas falando com Deus. Já tem pessoas, aleluia, buscando a presença de Deus.
Pastor Humberto, se o senhor puder orar, vamos orar juntos aqui, pedindo a bênção de Deus, pedindo o poder de Deus, pedindo o milagre de Deus. Dons de curar, dons de curar, dons de curar, dons de curar, Aleluia. dons de curar. Que coisa linda, irmão Diga comigo, dons de curar, 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 oh, dons de curar. Todos os obreiros gritando, dons de curar, 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 dons de curar. Dá-nos dons. Dons de curar, derrama dons, dons de curar, derrama dons de curar, derrama dons de curar, manifestação de cura, Começa a clamar, só isto, só peça isto. Meu Deus! Vai! Abra Só tua peça boca. isso, mais Em nada, voz só alta, isso. em voz alta, mais alto, dons de curar, Só peça isso, mais nada, só isso, insista. Insista. Dons de curar, Senhor, eu preciso, dons de curar os obreiros também. Regai, labagano churreblai, estorrampai, recocham tocando, receba, meu Deus, manifesta o teu poder, Senhor, dai dos teus dons, Senhor. Ramaganasha, Magashondaba, Amasura Magashandara, Yaragaroxandara. Ah, que liberdade, Pai. Dons de curar, que sentimos. Dons de curar. Que liberdade. Dons de curar. Em nome de Jesus. Dons de curar. Dons de curar. Glória. Dons de curar. Socotocorotoco chocolobolho. Recoloro chuto capahamai. Ebecoloro chotoromoi. Ministra em nossas vidas. Ministra sobre os obreiros. Ministra sobre a minha vida. Dons de curar. Roya chocapantolamai. Elairoyolere anaso econoronere achar. Epacanorodossure bicapacachuca. Olaramas depoiana. Dons de curar. Oh, glória. Dons de curar. Arrebarajá. Dons de curar, Senhor, batemos, pedimos, estamos batendo, estamos insistindo, estamos clamando, estamos batendo, estamos insistindo, dons de curar, Recochanta papai. Oh, glória. Jesus.
Xarabadara gorebele kalarabala korabara şaladara baraşay. Oh, aleluia. Dons de curar, 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 dons de curar. Achugamandara. Senhor, põe esta chama, Senhor, no coração de cada um para Em começar nome a de pedir Jesus. isso, Senhor. Para passar horas na tua presença, gritando dons de curar, dons de curar, dons de curar. Até que comece a ver a tua manifestação de cura. Aleluia. Aleluia, Que da coisa- graça, da revelação. Revela-te, Senhor, como Jeová Rafá. Revela-te, Senhor, como o Senhor que cura. Robabara chorababa kitorororora. Shuiba. Derrotera torokoro bababira shura daraba kitororora barashai.